Bom dia a todos, hoje é segunda-feira, dia 8 de março de 2021, terceira semana da Quaresma. O Evangelho é Lucas, no capítulo 4, versículo de 24 a 30. Naquele tempo, Jesus, vindo a Nazaré, disse ao povo na sinagoga: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã, o sírio. Quando ouviram essas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e o expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre a qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando pelo meio deles, continuou seu caminho. Olha isso, Jesus volta a Nazaré, a cidade em que ele fora criado. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém, como diz a tradição, porque José e Maria estavam lá por conta do recenseamento do imperador, mas depois, quando Maria pôde viajar de volta, eles seguiram para Nazaré e Jesus lá foi criado. Na vida adulta, Jesus, já pregando no meio do povo, um belo dia visita Nazaré, a sua cidade, entra na sinagoga em dia de sábado e ali ele percebe a reação negativa da parte do povo daquela cidade, daquela região em que ele fora criado. Isso vinha da parte dos seus conterrâneos e até da sua parentela. E ele ficou muito chateado. E aí expressou isso através das suas palavras lá na sinagoga, dizendo: nenhum profeta é bem recebido em sua terra. E contou 2 fatos que eles certamente conheciam. Primeiro, do profeta Elias. No tempo do profeta Elias, aqui na região de Israel, ficou mais de 3 anos sem chover, uma fome muito grande tomou conta de toda a região. Havia aqui muitas viúvas para serem socorridas, mas Elias, o profeta, foi enviado àquela viúva lá de Sarepta, na Sidônia, portanto uma pagã. E por que não as da casa? Porque certamente as da casa tinham coração duro e não iam aceitar o profeta. Também no tempo do profeta Eliseu, quantos leprosos tinha aqui em Nazaré e também toda a região de Israel. O profeta não foi enviado para curar nenhum deles, mas o Naamã, o sírio, portanto um pagão. E por que não os da casa? Certamente os da casa tinham também o coração duro e não iam aceitar o profeta. Eles ficaram furiosos com isso que Jesus falou. E aí expulsaram Jesus não só da sinagoga, mas da cidade. E levaram Jesus até lá no alto da montanha, porque a cidade é construída em meio aos vales e tem lá as montanhas. E levaram Jesus num monte bem alto e de lá queriam empurrá-lo no precipício para dar cabo à vida dele. Jesus então saiu, passou no meio deles e foi embora. Há um outro evangelista que diz que Jesus ali não pôde fazer milagre nenhum, só impôs as mãos em alguns doentes e pronto, e foi fazer cura em outras regiões, em outras cidades. Olha isso, é um filho da casa, um filho ilustre que voltou, que poderia ter sido recebido com amor, com carinho, mas ficaram com preconceito, justamente porque ele era da casa, conheciam ele, sabiam realmente da sua origem, seus pais, José, o carpinteiro, Maria, todo mundo conhecia, sua parentela, gente muito simples, então eles jamais iriam aceitar que alguém que viesse de uma casta tão baixa pudesse ter tanto prestígio e pudesse ter tanta sabedoria, tanta inteligência e ao mesmo tempo tanta autoridade. Era uma comunidade, ou era um povoado, um vilarejo movido pelo preconceito. E um preconceito dos conterrâneos, dos próprios parentes da casa. Isso é o pior de todos. Pois bem, então diante disso, é um pedido de perdão que a gente faz contra todo o preconceito, contra toda a discriminação que nos impede de enxergar também nas pessoas, sobretudo as pessoas mais simples, o dom de Deus ou as maravilhas de Deus, que se realiza também através do simples.
Deus não escolhe os sabidos, os inteligentes. Deus escolhe os simples. Por quê? Porque capacita seus escolhidos. Tá vendo? É de Deus que vem, de ninguém mais. E pronto, e acabou. E aqui está Jesus. Foi fazer fora aquilo que poderia ter feito na sua cidade. Eu estou aqui também hoje comunicando a todos que vou ficar esta semana sem poder gravar. Por quê? Porque eu estou me mudando da casa. A casa paroquial que foi vendida, foi comprada uma outra aqui no bairro e essa semana é a semana da minha mudança. Então vou ficar sem internet, vou ficar sem tudo e com muito trabalho para fazer. Então não estranhe, não fique preocupado porque o padre não está mandando vídeo, porque o padre não está mandando nada. Por quê? Porque essa semana eu nem tenho como gravar nada. Tá bom? Então fiquem com Deus e a gente vai se falando através das missas na igreja. E depois, quando tudo voltar ao normal, quando já tiver instalado a internet, tudo na minha casa nova, então eu volto a gravar. Tá bom? Fiquem todos com Deus. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre a mim. Tenha a todos bom dia e boa semana. Fiquem com Deus.